Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. Os nossos entrevistados de hoje são o vereador Francisco Salles e o presidente do Grupo SOS Pinheiro, Geraldo Vasconcelos. Chico, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero Filho, mais uma vez, por estar abrindo esse espaço para que a gente possa debater realmente esses assuntos tão importantes aí para a nossa cidade. Geraldo, seja bem-vindo também aqui no Folha na TV. Agradecemos, Chico, Cícero, a sua oportunidade que você deu, porque temos aí 53 mil moradores nessa expectativa e são eles que, através da minha pessoa, agradecem essa oportunidade a você. Ok. Francisco, você foi o presidente da SEI na Câmara. Em relação ao problema do Pinheiro e adjacências, você tem uma atuação assim, muito marcante, é fato. Ela pediu o indiciamento de diretores da Braskem. Como anda essa questão? Eu tive a oportunidade de, há 15 dias atrás, ir até Brasília, onde eu tive a oportunidade também de ir até o Ministério da Justiça, pedindo para que realmente seja feito esses indiciamentos. Nós não podemos mais admitir que somente o ladrão de galinha seja preso nesse Brasil, nesse país. Precisamos sim colocar na cadeia os responsáveis diretos por tudo isso que está acontecendo. Não foram nenhum morador que causou esses problemas. Esses problemas foram causados por essa empresa. Então, seus representantes, seus diretores, têm que ser responsável tanto na esfera civil quanto na esfera criminal por todos esses crimes que estão sendo cometidos com esses moradores. Você esteve recentemente na Polícia Federal. Qual o objetivo dessas incursões lá junto à PF? Precisamos da investigação e, ao mesmo tempo, das ações da Polícia Federal. Ainda não está no caso, não está no caso. Então, uma das cobranças da SEI é que a Polícia Federal entre no caso e que nos ajude nessas investigações. Ok. Geraldo, qual a real situação dos moradores atingidos por essa tragédia? Olha, a situação dos moradores, Cícero, é caótica. A situação dos moradores é a vivência, a experiência que os moradores estão passando ali é uma experiência de tortura chinesa todos os dias naquelas pessoas. É verdade que já houve suicídio lá por conta já tivemos desse problema? 7 suicídios. 7 mortes suicídios por infarto associada à questão do bairro. Realmente uma tragédia. Nós temos. É uma tragédia. Sem precedentes. Uma tragédia anunciada pelo professor José Geraldo na década de 70, certo? Que vem se confirmando cada dia que passa. E a Braskem não nos acena com a solução de indenização. A Braskem fica girando em torno de um problema técnico, como recentemente está fazendo. Há dúvida ainda sobre a responsabilidade da Braskem? Ou é ponto pacífico, é inquestionável? A responsabilidade, a culpa é da Braskem? De forma nenhuma, não existe mais dúvida alguma. A dúvida que existia, o próprio Instituto de Geomecânica de Leipzig, da Alemanha, acabou de dizer que ela é culpada. O próprio instituto que ela contratou, né? Embora o movimento SOS, juntamente com as outras lideranças, quer apoiar aqui os trabalhos que a CPRM fez. Ela é quem é o nosso Serviço Geológico Nacional do Brasil, é a CPRM, que fez um excelente trabalho, diga-se da Quem tem legitimidade e autoridade, né? Quem tem legitimidade e autoridade para isso daí, fez um excelente trabalho, um trabalho com brilhantismo, e depois que a Braskem anunciou esse relatório aí dos alemães, eu noto que as próprias autoridades não estão considerando o relatório da CPRM, estão considerando esse relatório. A área de resguardo que a Braskem está propondo ali no bairro do Mutange está com base no relatório dos alemães. Na opinião dos senhores, há omissão do poder público porque as coisas não andam como deveriam andar. O poder econômico da Braskem fala mais alto, Francisco? Durante 1 ano e 8 meses, ou melhor, há 1 ano e 8 meses atrás, Cícero, eu já pedi a paralisação dessa empresa de uma forma preventiva. Está aqui o Geraldo. Lembro perfeitamente. E há 1 ano e 8 meses atrás, quase 2 anos, a gente já pedia que essa empresa paralisasse suas atividades de uma forma preventiva. Muitos diziam que até que eu queria atrapalhar a economia do Estado. Outros diziam até que eu estava louco,
querendo atrapalhar essa empresa multinacional. Então, há sim uma omissão. Precisamos agora, já que a Braskem assumiu a sua culpabilidade, ela passa a ser réu confesso. Então, ela precisa ser tratada realmente como réu. Ela não é uma empresa que veio para contribuir com a nossa terra, não. Todos os erros que nós estamos passando agora, nesse momento, Cícero, tudo isso que nós estamos passando nesse momento, foram os erros que foram cometidos há 40 anos atrás, quando permitiram que essa empresa criminosa se instalasse em um perímetro urbano para poder explorar essa algema. Hoje, o que as autoridades constituídas, né, o que o poder público deveria estar fazendo e não está, ou seja, como a gente configura essa omissão? Primeiro, encarar esse problema de frente. Eu acho incrível que eles ficam fugindo da comunidade, ficam fugindo da sociedade. Eu acho que tem que encarar as pessoas de frente, chamar as pessoas para o diálogo, procurar ouvir e sentir as pessoas para que a gente possa buscar as soluções. Nós já não conseguimos mais tanta conversa. No dia de ontem teve uma reunião. Termina a reunião, aí a sociedade pergunta o que foi decidido e ninguém sabe responder. É preciso que tenhamos respostas e ações, né, objetivas. Com certeza. Os moradores hoje do Mutange, Cícero, Geraldo, estão vendo toda a história do seu bairro e ir embora. Né? O campo do CSA, o CITEAL, o Colégio Bom Conselho, todos aqueles prédios históricos da nossa cidade ir embora. É uma parte considerável da cidade, né? Com certeza. São famílias, uma parte considerável do comércio. Com certeza. Empregos, mas enquanto isso, enquanto hoje o campo do CSA, por exemplo, está indo embora, o morador que está lá na encosta do Mutange está vendo o seu time do coração ir embora e ele permanecer com a sua família naquela encosta. Sob risco. Isso mexe com o coração, isso dói no coração e precisamos sim dessas respostas. Dizer que tem 15 poços hoje. Eles confessaram dizendo que tem 15 poços que estão irregulares. E dizer que retirando 400 famílias é o suficiente para poder resolver o problema, isso é no mínimo uma piada. É mais uma piada da Braskem. Precisamos urgentemente retirar todas as pessoas da área de risco e indenizar essas pessoas. Então vamos lá, Chico e Geraldo. O que precisa efetivamente ser feito hoje, né, se a gente for estabelecer uma ordem de trabalho, de prioridade, o que precisa efetivamente ser feito hoje para resolver os problemas desses moradores e comerciantes? O que é que precisa ser feito? Um passo a passo. Primeiramente, pegar esse mapa realmente, quem são as pessoas que estão na área de risco, separar essas pessoas, precisamos identificar onde é que está o problema e automaticamente chamar essas pessoas para um diálogo, ver quais são as áreas que podem ser recuperadas, quais são as áreas que depois de tudo isso vão permanecer habitáveis e ver quais são essas áreas que vão ficar inabitáveis. É isso que nós precisamos, é lógico. E ao mesmo tempo resolver, chamar as pessoas, indenizar essas pessoas. Não foi ninguém que causou isso, não. Todos esses problemas que estamos tendo no dia de hoje foram problemas causados por essa empresa criminosa. Nenhum morador causou nada disso, não. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão em pânico, precisando de respostas para que a gente possa dizer realmente que vamos fazer. E na sua opinião, Geraldo, quais outras medidas precisam ser tomadas com mais urgência? Nós dividimos o problema em duas áreas. A área técnica, que é a área dos poços, e a área social, que está lá em cima, está na encosta, está lá em cima no Pinheiro, no Bom Parto e em Bebedouro. Na área técnica, é de fato preencher os poços. Preencher os poços para acabar com a subsidência, tá certo? E isso elas já vão iniciar, tá certo? Peço a Deus que ainda dê condições delas preencherem, porque recentemente começaram a ter problemas nessa semana com as máquinas da Braskem. Ali está tão afetado que eu tenho dúvida se vai ter tempo de preencher, se não vai afundar logo tudo ali embaixo. E lá em cima, é como o vereador falou, a parte do tecido urbano, verificar quais são as áreas realmente que podem continuar a ser ocupadas e aquelas que não podem ser ocupadas. Dali tomar uma decisão de retirar os moradores e como vai retirar esses moradores. Observe. Para onde vão? E a indenização. É aí onde a Braskem chega.
O poder público já fez a ajuda humanitária, está coordenando lá em cima no Pinheiro, mas no Mutange não. Observe que o discurso é: prioridade é o Mutange, prioridade é o Mutange. De hoje que nós escutamos isso, mas não se tirou uma família sequer do Mutange até agora. Isso é o quê? É a incompetência do prefeito, no mínimo, de articular politicamente essa saída dessas pessoas. Em relação a essa questão técnica, Geraldo, da necessidade de preenchimento, né, desses vácuos ali embaixo, existe um risco de algo mais grave acontecer, sem nenhum tipo de sensacionalismo, mas encarando a realidade. Existe o risco de um afundamento e ter uma tragédia humana de proporções aí que a gente não possa nem sequer calcular. Sim, observe, o próprio Instituto Alemão diz: tire logo essas pessoas aqui, que aqui está em movimento de sinkhole. Sinkhole é uma dolina, é um afundamento de proporções gigantescas. Olha, para você ter uma ideia, você tocou no assunto da Polícia Federal, a questão do crime, a questão do indiciamento. O que se discute agora, no meu ponto de vista, é se o crime foi culposo ou doloso. Porque você tem um limite de fazer um poço de 53 metros. Tem poço da Braskem que está com 169 metros de diâmetro. O que é isso? Isso é um crime doloso. Ele sabia que ia dar nisso. Um dolo nisso. indireto porque assumiu o risco. Né? Isso. Se tirar aquelas pessoas e não ocupar aquele espaço, o movimento SOS sugeriu até uma PPP ali, uma parceria público-privada, no sentido da gente aproveitar aquilo para a produção de energia solar, para que o morador não venha a ocupar novamente. Uma parte considerável da cidade, né, que muito provavelmente, infelizmente, vai deixar de existir, pelo menos enquanto local para habitação, né, para residência. É uma parte da história também que se vai, né? Eu queria ouvir dos senhores em relação à questão do comércio. Existe algum, e você que é um comerciante, Francisco, comerciante experiente, sabe, né, da dificuldade que essas pessoas estão passando naturalmente. Existe algum levantamento para calcular os prejuízos que esses comerciantes vêm absorvendo? O lucro cessante, por exemplo, né? Porque não é só o que o comerciante está perdendo agora, né? Deixando de vender nesse momento, né? Mas é o que já deixou. Pessoas que investiram, tem a situação no supermercado lá, né? Que houve um investimento grande, foi interditado, e tantos outros comércios estão deixando de ganhar e vão deixar, né? Como é que está essa questão específica do comércio? Eu venho dizendo que até o momento só os danos, só os ônus, e ninguém recebe bônus. Hoje a gente está vendo o comércio cada vez mais pedindo socorro, né? Os comerciantes realmente abalados demais com toda essa situação. Imagine, Cícero, aquele que trabalha no bairro do Pinheiro e mora no bairro do Pinheiro. Ele está sentindo duplamente a dor do pesadelo, a vida pessoal e profissional que a Braskem está causando. Eu estava quase agora conversando com o seu Cícero, que ele trabalha no bairro do Pinheiro e mora no bairro do Pinheiro. Ele está numa loucura. O quanto isso mexe. Então precisamos sim buscar o fortalecimento desses comércios. A gente não precisa... feito um levantamento, Francisco. Há uma espécie de um cálculo, por exemplo, dos prejuízos que estão sendo acumulados por esses comerciantes. Olha, até para que você possa cobrar futuramente. Olha, é notório. O maior prejuízo hoje é a gente ver a quantidade de comércios que está fechando as portas, tanto em Bebedouro, quanto no Pinheiro, quanto no Mutange. Eu estava quase conversando agora com o Paulo, que tem uma oficina lá dentro do Mutange, está zerado. O vereador, as pessoas... O TJ iniciou as avaliações imobiliárias, residenciais, e iria iniciar o trabalho de avaliação dos comerciantes. É isso que você falou, a questão dos lucros cessantes dessas pessoas. Eles têm um imóvel, né? Eles têm um estoque, eles têm um faturamento, a queda de imobiliária, tem a queda de receita, tem a projeção de lucro. E as incertezas, né? Por exemplo, você compra esse mês, não compra, vai permanecer com o seu quadro de funcionários. Fornecedores. Né? Os seus fornecedores, se você vai conseguir pagar os seus fornecedores, é muito triste toda essa situação. A gente está falando, por exemplo, do supermercado Pilar, que está lá no bairro do Pinheiro, que ele pede socorro. E quando agora a via foi interditada, aí pronto, acabou de fechar o caixão. Então nós não podemos mais. Então, enquanto os moradores estão permanecendo nesses bairros, mas escolas estão sendo fechadas, posto de saúde sendo fechado, casa lotérica indo embora. Então, assim, esses aparelhos públicos sendo fechados, o comércio com todo esse caos, praticamente já falido,
e as pessoas adoecendo em suas residências. Hoje é o retrato dessa região atingida por essa empresa criminosa. Hoje a Braskem, segundo foi publicado, acumula em ações judiciais e prejuízo mais de 40 bilhões. Exato. Vocês temem um calote da Braskem em relação aos atingidos? Olha, eu vejo essa informação do contingenciamento dela no balanço de forma positiva. Porque se ela contingenciou, há um impacto nos resultados patrimoniais e isso afeta ela na bolsa. Então, se ela contingenciou, é porque ela está enxergando que lá na frente, ela, cedo ou tarde, vai ter que fazer o pagamento. Mas há o temor de um calote? Ah, sempre sim. A gente não pode... Uma empresa que teve recentemente agora o ex-diretor preso em Nova York, ela não tem credibilidade nenhuma realmente de dialogar com a sociedade. Foi preso agora por corrupção. Essa empresa agora quer retirar as pessoas das suas casas, querem a chave dos moradores dessas residências, pagando o aluguel social. Será que ela tem credibilidade o suficiente para poder retirar essas pessoas, pegar a chave desses imóveis, pagando aluguel social? Então, o que nós defendemos é realmente que haja a indenização direta. Que essas pessoas sejam retiradas através de indenizações e não esses pagamentos desses aluguéis sociais. O que está faltando, vereador? É aí o interesse. A Braskem está tendo a oportunidade, diferente do que a Vale teve, de retirar esses moradores sem uma tragédia. Diferente do que aconteceu em Minas Gerais, em Brumadinho, em Mariana, a Braskem tem a oportunidade de retirar essas famílias antes que aconteça realmente uma tragédia. E eles precisam saber disso. Eles precisam entender que retirando agora essas famílias, com certeza a gente pode evitar tudo aquilo que aconteceu em Minas Gerais. Qual a avaliação dos senhores em relação à atuação do Ministério Público e da Justiça, especificamente nesse caso? Olha, a Justiça do TJ, a Justiça local, ela estava muito participativa e muito dinâmica no sentido de resolver esse problema. A questão do bloqueio, a questão das avaliações, se tivesse dado tempo, o presidente Tutimé já tinha feito o pagamento dessas indenizações. Mas ela apelou e no apelo foi desbloqueado esses valores. No STJ. Então nós falamos agora recentemente com o ministro Toffoli aqui em Maceió, no sentido dele dar celeridade a esse processo nosso. E o ministro... Foi que ele disse? Ele disse que estaria empenhado nisso, que já estava empenhado nisso daí. E concomitantemente, no mesmo horário, coincidentemente, o ministro Noronha estava se reunindo com a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual lá em Brasília, no sentido de rever a posição do desbloqueio que ele fez dos valores. Então, o processo, de qualquer forma, está se afunilando. E não se pode esperar 10, 15 anos para se resolver esse problema. É verdade. Danos agora, não vamos esquecer nunca... Vão surgir, se isso acontecer. Não vamos esquecer nunca que estamos tratando com uma empresa que o DNA dela é Odebrecht. Corrupção. É a linha de trabalho desse povo, sempre foi essa. Eu vou fazer uma pergunta, peço que os senhores respondam somente após o intervalo. Na avaliação dos senhores, existem autoridades recebendo da Braskem para se omitirem na solução do problema? A gente volta já! Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes.
Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. Os nossos entrevistados de hoje são Geraldo Vasconcelos, presidente do Grupo SOS Pinheiro, e o vereador por Maceió, Francisco Salles. Eu deixei uma pergunta antes do intervalo para os senhores. Existem autoridades que estão ganhando dinheiro da Braskem para deixarem de fazer o seu papel e defender o interesse daquela população? Acredito que, Cícero, que a gente tem que primeiro pegar as autoridades que permitiram que essa empresa, há 40 anos atrás, se instalasse em um território urbano. O que é que essas autoridades fizeram e por que foi que essa empresa se instalou? Acredito sim que muita gente ganhou dinheiro, muitas autoridades ganharam dinheiro para poder permitir, porque é um absurdo uma empresa explorar essa algema do lado de várias casas, vários moradores. E eu pergunto isso, o Francisco e Geraldo, porque inclusive antes de eu chamar o intervalo, a gente falava sobre um aspecto muito peculiar, né? Que ao que parece é da idiosincrasia da Braskem, que é a questão da corrupção, né? É fato. Então, levando isso em consideração, vocês veem a possibilidade de autoridades estarem sendo subornadas, ou seja, ganhando dinheiro da Braskem para deixar de fazer o que deveriam fazer? Olha, a entrada da Braskem, a entrada da Salgema aqui na década de 70, ela teve um histórico desse tipo, porque ela não era para entrar. O professor José Geraldo Marques, na época, não existia o IMA, era uma espécie de secretário do meio ambiente, ele não deu a licença à Braskem. E então ele foi execrado, ele teve que sair, inclusive, do Estado. Até porque aquela praia era uma área nobre, né? Isso, na época, isso. Né? Ele teve que sair do Estado. Das melhores praias que nós tínhamos. Ele sabia das consequências todas que adivinham na frente, no futuro. E ele foi execrado, teve que sair do Estado. Então, há um histórico dessa situação. Por que implantaram a Braskem sobre essa condição? Mas hoje, Geraldo, você acredita nessa situação? Acredito. Acredito porque... Você tem nomes para dizer? Nomes não, mas eu lhe dou um cenário. Observe, a situação é a situação mais grave do país. É o desastre geológico mais grave do país. Quais são as autoridades que estão ladeadas com os movimentos populares que defendem os moradores? No campo municipal, nós temos o vereador Francisco Salles, que está aqui no meu lado. Na casa do parlamento do Estado, na casa de Tavares Baixo, nós temos o Cabo Bebeto, nós temos o Davi Maia, nós temos a João Pereira. Você conta a dedos. Quantos deputados nós temos? No campo, no âmbito federal, na bancada federal, quem está ladeado com os moradores? Então o senhor acha que esses que se omitem podem ser por algum tipo de acordo com a Braskem? Eu não sei, mas é uma situação muito desconfortável para esses políticos, no ponto de vista do movimento. Porque não estão integrados? Não é o mais sério problema que nós temos? A sua opinião, como uma pessoa de dentro da política? Olhe bem, Cícero, as minhas prestações de contas eleitorais, elas podem estar abertas. Eu nunca, graças a Deus, precisei da Braskem para nada, para poder fazer minhas campanhas políticas. Para nada, absolutamente nada. Então, eu vou sim continuar defendendo o povo, porque é o povo que são as verdadeiras vítimas, tá? São as pessoas que estão realmente nessas áreas críticas da nossa cidade. São 4 bairros em estado de calamidade pública. Maceió está passando dos maiores problemas geológicos do mundo e do Brasil. E não podemos permitir realmente essas omissões. Essas autoridades realmente precisam acordar para tudo isso que está acontecendo. Eu acho que, inclusive, é mais um motivo, viu vereador, para que a Polícia Federal entre no caso, né? Exatamente. Acho que é mais um motivo, porque pode ter muita coisa por trás aí. Em relação aos aluguéis sociais, houve renovação? Esse mecanismo tem resolvido, pelo menos parcialmente, a situação daquelas pessoas? Como é que está essa questão do aluguel social? Olha, os aluguéis sociais, infelizmente, até o momento, só está no bairro do Pinheiro. Precisamos estender esses aluguéis sociais também para os moradores do bairro do Bom Parto, do bairro de Bebedouro, do bairro do Mutange. Eu acredito, até não sou muito favorável a esses aluguéis sociais, Cícero. Não sou. Esses aluguéis sociais, eles transmitem, Geraldo, uma insegurança.
O que nós temos que fazer agora é realmente as indenizações diretas. A gente não pode, a partir do momento, hoje há um desconforto muito grande desses moradores. Mesmo aqueles que estão recebendo os aluguéis sociais, eles ficam se perguntando diariamente, mês que vem, será que o governo vai pagar ou não? Então, a gente tem que acabar com essas dúvidas, cortar o mal pela raiz, resolver logo essas indenizações diretas, resolve o problema e melhora realmente na reconstrução dessas famílias. O que essas pessoas agora têm que fazer é reconstruir, é aumentar a esperança, é ir para uma construção realmente de uma vida próspera. Essas pessoas não podem agora, Cícero, ter que ficar convivendo com tudo isso, não. Sem nenhum tipo de esperança. Sem poder dormir. Né? Sem poder. A gente recentemente agora, durante 2 dias seguidos, nós tivemos tremores no bairro do Mutange. Como é que você vai dormir realmente em um bairro que está tremendo? Outra coisa... Um parto agora, Cícero. Um sal que está surgindo aí, não sei de onde. Exatamente, vereador. Eu ia falar sobre isso, Geraldo. Recentemente nós vimos que agora as paredes de muitas casas, né, estão exalando sal, brotando sal. Nós tivemos ontem uma palestra na UFAL e o professor Abel sugeriu que isso aí tem que ser estudado com mais propriedade. Porque tanto pode ser o sal, a salinidade do mar, entrando na lagoa, como pode ser o sal em algum processo da Braskem e está entrando e salinizando demais a lagoa. De forma que umedece a parede, quando o sol bate, que evapora a parte da água, fica o sal impregnando nas paredes. A parede toda branca. Você passa o dedo e o sal cai. Mas esse pode ser um sinal, algum indicativo de que a situação realmente está se agravando? É isso que precisa ser mais estudado, porque lá no Pinheiro nós não tivemos esse fenômeno, né? Nem no Mutange. Esse fenômeno está acontecendo lá, localizado no Bom Parto, né? E ali está havendo um avanço. A água da lagoa está penetrando nas casas da pessoa por baixo. Por isso que encharca as paredes. Comenta-se que a situação ali do Mutange, Salles, pode afetar, inclusive, até Coqueiro Seco, até o outro lado da lagoa, como também... pode haver um desajuste, não só especificamente nesses bairros, né? Mas mais acima também, ali, além do Pinheiro, Santa Amélia, quem sabe. Está sendo feito algum estudo para que realmente a gente saiba a proporção, né? A dimensão dessa tragédia. A CPRM descartou qualquer possibilidade, tanto para o lado de Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, quanto se instalar para outros bairros. Não tem essa possibilidade. Então, assim, menos mal. Então, o que hoje vem acontecendo é Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Pinheiro, né? Que são os bairros justamente... Que já é muita coisa, né? Que já são os bairros justamente que a Braskem vinha explorando o Salgema, né? É onde está os 35 poços. Dos 35 poços, a Braskem confirmou que já fizeram 27 sonares e constataram 15 poços irregulares. Então, esses poços estão instalados nesses bairros. Então, eu acredito que não tenha nenhuma possibilidade que esses problemas se estendam para outros bairros. Uma vez sendo indenizadas essas famílias, né, que é o que a gente torce, que realmente tem que acontecer, a gente faz um apelo para as autoridades que tomem as providências cabíveis, né? O prefeito de Maceió, o governador do estado, o governo federal, que é uma questão de muita urgência. O que é que vocês hoje pensam? Isso até já é algo mais além, né? A gente precisa resolver, obviamente, primeiramente a situação emergencial, mas a vida vai continuar, né? E espero que de uma forma bem melhor. Mas o que é que vocês pensam? O que é que vai acontecer com esses bairros o dia depois, né? Após essas indenizações, após essas pessoas saírem dali, o que é que se pensa para o bairro? É uma pergunta mais do cunho técnico. Uma vez preenchendo os poços e parando com a subsidência, é fazer um projeto de revitalização para esses bairros. Aí vem exatamente a Câmara Municipal, juntamente com o Poder Executivo Municipal, para poder dar condições... Tornar a área que foi desabitada, torná-la uma área, pelo menos, de convívio, né? Não, se você revitalizar ali o bairro do Pinheiro, é um bairro muito bem localizado. É um bairro excelente de moradia. Então, se você revitaliza aquele bairro, você vai levantar de novo o
valor daquele bairro. Eu não falo só o valor do ponto de vista patrimonial, não. É o valor social que aquele bairro representa para todos nós aqui no Maceió. A autoestima, né? Por falar em Câmara, como o Geraldo disse que aí seria um passo depois da Câmara, quais são as medidas que o Poder Legislativo Municipal pode ou vai adotar a partir de agora, Francisco? Você foi o presidente da CEI, existem algumas medidas que você está pensando adotar junto com o Parlamento Municipal? Fizemos a CEI, fizemos algumas audiências públicas, estamos agora criando uma comissão permanente para poder ficar diretamente no foco desses problemas. Acredito que realmente temos que desmontar nesse momento os palanques políticos. Acredito que, independente de partidos políticos, eu acho que tem que haver a união. Todos agora dão uma atenção. Não podemos falar em uma nova Maceió e realmente esquecer esses 4 bairros atingidos. É realmente muito triste quando eu vejo agora as propagandas da Prefeitura de Maceió falando de uma nova Maceió. E aí eu pergunto, cadê a antiga Maceió? Como é que vai ficar as vidas desses moradores que estão nesses 4 bairros que hoje estão em estado de calamidade pública? Eu acredito que a gente precisaria, nesse momento, Cícero Geraldo, a gente precisaria sim dar um foco e uma atenção realmente a esses 4 bairros. Se a gente tem uma família que tem 10 filhos e tem 4 filhos doentes, a gente tem que dar atenção, principalmente aos que estão doentes. Então, hoje, esses filhos estão naquela região. São os bairros hoje do Pinheiro, Bebedouro, Montange e Bom Parto. São esses filhos hoje que estão precisando de uma atenção por parte do pai e por parte da mãe. Então, que o governo do estado, que a Prefeitura de Maceió, junto com o avô, que é o governo federal, dê atenção a esses moradores. A gente não pode permitir realmente tudo isso que está acontecendo com esses moradores, eles pedindo socorro e não sendo atendidos. Geraldo, nesse momento, quais as principais informações que você gostaria de passar para esses moradores, né? O que é preciso ser dito para eles de mais importante? Olha, o mais importante para o morador no momento é que os movimentos não vão parar. Porque, tecnicamente, se você me perguntar alguma coisa, eu diria a você, eu não posso informar o morador porque nós fomos alijados de participar das últimas reuniões. Você vê a prefeitura se reunir... Os prejudicados ficaram de fora? Exatamente. Por quê, Exato. É isso que eu quero saber e o Ministério Público vai ter que responder. Porque depois que a Braskem anunciou o relatório da Alemanha, não se chamou os moradores para participar de nenhuma reunião. A responsabilidade é do Ministério Público, nesse caso, permita-me. De cobrar. Porque é uma coisa assim, inaceitável, de cobrar, sim. Porque a pessoa está destruindo a minha casa e eu, que sou proprietário da casa, não posso participar desse... Exatamente, estão decidindo o destino de 53 mil vidas. Aí, a Prefeitura se reúne com a Agência Nacional de Mineração, com o CPRM, ontem se reuniu com a Defesa Civil Nacional, vai ter a reunião com a Defensoria Pública, já está tendo reunião com o Ministério Público Estadual. E aí o povo? Peraí, o povo vai ser ouvido quando? Quando é que o povo vai ser ouvido? Aí o vereador está aqui, se o morador perguntar a ele alguma informação, ele não sabe responder porque ele não participou da reunião. O líder comunitário, o líder das diversas comunidades que estão envolvidas aí nessa questão, se perguntar, a gente também não sabe dizer. O que eu posso dizer é o seguinte, nós iremos nos reunir, todos os líderes, e vamos definir um plano de trabalho e não vamos arredar o pé, Quem está mitigando a participação de vocês, Geraldo? É importante a gente... Quem está mitigando? Isso, a própria Prefeitura, porque é ela que coordena essas reuniões. É ela que chama as reuniões. As reuniões ontem foi lá na Prefeitura. Porque o senhor prefeito não deu ordem ao senhor Eduardo Canuto de chamar todos os representantes. Por quê? A gente vive num Estado democrático de direito. Uma democracia que se toma decisões... com relação a 53 mil vidas. Da representação dos moradores. Exatamente. Como é que você toma decisões por 53? Quem é Eduardo Canuto para tomar decisão por 53 mil moradores? Não é ninguém ele, rapaz. Ele não é ninguém com relação a 53 mil moradores. Ele tem que chamar, sim, os moradores a participar. Ou vai chamar por bem ou vai chamar por mal. Mas ele vai chamar. Nós temos um quadro, vereador e Geraldo, chamado Curte ou Não Curte. A gente apresenta algumas imagens para o entrevistado, no caso hoje os entrevistados, pergunta se ele curte ou não curte e pede um breve comentário, se assim entender.
Eu vou sempre perguntar um e depois a opinião do outro. Vocês podem divergir naturalmente, se quiserem, ok? Vamos para a primeira imagem. CPRM, vereador. Eu curto, Cícero. Fico muito feliz da CPRM hoje ter grandes profissionais. Muitos diziam que eles iam vender o laudo deles, que a Braskem iria colocar eles no bolso, mas eles comprovaram com muita honestidade. Eu gostaria de parabenizar o senhor Thales. Comprovaram que existe sim profissionais que não se vendem nesse país. Então eu curto a CPRM. Eu não só curto como louvo. O trabalho da CPRM foi impecável, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista ético, que o vereador acabou de colocar. Muitos moradores no começo ficaram reticentes com relação à idoneidade daqueles técnicos, que poderiam, num país das 1001 corrupções, que poderiam muito bem se vender. Mas pelo contrário, até hoje estão ali ao lado dos moradores, são sensíveis emocionalmente à causa dos moradores e sempre estiveram ao lado da gente. Que bom, ainda há esperança. Próxima imagem. Milton Pradines, diretor de Relações Institucionais da Braskem. Não curto. O Milton precisa esquecer um pouquinho o lado da empresa e pensar nas famílias. O Milton convive aqui em Maceió, vive em Maceió, convive com os maceióenses. Ele precisa esquecer um pouquinho a empresa do lado e se responsabilizar e defender as vidas. Porque a vida sempre vai estar em primeiro de tudo. Eu não curto de forma nenhuma. Eu conheço a família do Milton. Milton é meu amigo de longa data, estudou comigo no Marista, sei da educação que os pais dele levaram para ele, e num momento como esse, o profissional ele tem que tomar uma decisão. Ou ele encara e traz para si os valores e os princípios que seus pais lhe deram e pede demissão da empresa e não encara algo desse tipo, ou ele fica e demonstra que ele não aprendeu nada do que os pais dele ensinaram. Próxima imagem. Defesa Civil. Defesa Civil precisa ficar realmente ciente de tudo isso que está acontecendo. Nesse momento, eu posso dizer que não curto. Eles precisam escutar os moradores, eles precisam estar mais próximos dos moradores, porque Defesa Civil, sem estar com a sociedade do lado, sem estar escutando os clamores daqueles que estão passando por todos esses problemas, eu realmente não curto. Não curto de forma nenhuma, não posso nem curtir, porque desde o começo eu venho sofrendo com os problemas da falta de articulação e desorganização da nossa Defesa Civil. Não tem exercido o papel que deveria exercer? De forma nenhuma. A Defesa Civil, o papel fundamental da Defesa Civil é articular todos os órgãos em torno do problema. E isso não se faz. Não se faz de forma nenhuma. O povo, e isso potencializa todos os problemas que nós temos ali. Nós temos problemas gravíssimos e essa ineficiência da nossa Defesa Civil, ele potencializa e faz com que nossos moradores e amigos sofram muito mais. Próxima imagem. Senador Rodrigo Cunha. Curto sim. O senador é presente, o senador realmente ele vem em todos os momentos que ele está em encontros nacionais, vem defendendo essa região, vem defendendo esses 4 moradores, essa região desses 4 bairros atingidos, e eu curto sim o senador Rodrigo Cunha. Geraldo. Sim, curto sim o senador Rodrigo Cunha, ele é um parlamentar das primeiras horas lá do movimento, quando conclamamos o povo para uma reunião na Praça Arnoldo de Melo, chamei o senador Rodrigo Cunha esteve lá, assim como... Tem alguns que apareceram só para tirar selfie, né? Alguns apareceram, a maioria não apareceu, mas outros apareceram, fizeram um selfiezinho, mas também desapareceram porque o movimento ele é apolítico. Se o político veio para ajudar, tudo bem, fica. Se não veio para ajudar, veio para tirar casquinha, ele vai embora, porque ele vai... O governador e o prefeito foram lá no bairro? Nunca. Aliás, o governador foi uma única vez em janeiro, quando eu abordei ele disse, chamando para uma dessas reuniões populares, ele pediu para uma audiência pública, nós fomos, abrimos um canal de trabalho com o governo do estado. O governo do estado tem pautas de todas as partes, segurança, saúde, serviço social, ação social, meio ambiente, infraestrutura, tá tudo lá com eles. Nunca fizeram absolutamente nada. O governador é um omisso. Eu não curto o governador e muito menos o prefeito, que sequer foi lá no bairro durante esse período todinho. Próxima imagem.
Tribunal de Justiça de Alagoas. Curto, eu acho que o desembargador, o doutor Tutimés, a Justiça Alagoana, assim, tentou de todos os jeitos resolver essa situação, de uma forma até realmente muito engajada. Eles tentaram resolver, mas infelizmente essa empresa criminosa com seus melhores advogados conseguiram mandar para a Justiça Federal o processo. Curto, sim, por todos esses motivos que o vereador colocou, e nunca tivemos na história desse tribunal um presidente do judiciário da mais alta corte do estado tão democrático como foi o Tutimés Arana. Não tinha hora, se o movimento, todos os movimentos, não tinha hora para receber. Se fosse o problema do Pinheiro, o presidente Tutimés abria as portas e nós estávamos lá reunidos na mesa dele, e foi com o Tutimés Arana que houve a única reunião do prefeito com o movimento ACS. A única reunião do prefeito com o movimento ACS foi intermediada pelo Tutimés Arana, lá no gabinete dele. Próxima imagem. Fernando Musa, presidente da Braskem. Não, curto não. Ele precisa realmente sentir que ele vem até os 4 bairros atingidos, para ele saber as histórias de cada morador, que ele saiba que agora já perdemos 7 vidas através de suicídios, mas que podemos perder muito mais. Ele que saia do cantinho dele, que saia da cadeirinha dele e venha se responsabilizar pelos problemas que estão sendo causados com a vida desses moradores. A gente precisa agora de atitude e não de conversa fiada. Geraldo. Não curto de maneira nenhuma esse cidadão. Não curto, e o recado que eu dei a ele foi dado na cara dele lá na sessão que houve lá na Câmara. Eu não curto de forma nenhuma. É como o vereador falou, esse camarada não é cristão. Ele não pode ser cristão. Não pode de maneira nenhuma. Da forma como ele conduziu a Braskem durante esse período, levou inclusive a demissão dele, né? Em janeiro ele será substituído. Acredito que pela forma omissa com relação à vida das pessoas. Esse cidadão não tem sentimento com ninguém. Bem, vereador Geraldo, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer a participação de vocês, dizer que o programa Folha na TV, o jornal Folha de Alagoas, está de portas abertas para o que vocês precisarem. É um problema de uma gravidade, eu acredito que sem precedentes, de um alcance social imensurável, e realmente as coisas precisam ser feitas de forma objetiva que resolva o problema dessas pessoas. Então a gente deixa aqui o espaço aberto para que vocês se posicionem, façam suas considerações finais. Desde já, reitero o convite para que em outras oportunidades vocês possam estar aqui, até porque o problema permanece, não é? Então, se precisar, que a gente possa fazer outros programas, se for necessário, inclusive lá no próprio bairro, ouvindo a comunidade. Ótimo. Esse espaço está aberto para isso. Eu que agradeço, Cícero. Eu digo que uma das maiores funções do vereador é fiscalizar, e eu irei fazer isso. Custe o que custar, possa doer em quem tiver de doer, eu irei sempre estar defendendo o povo, porque é o povo que eu represento. Meu muito obrigado, um forte abraço, Geraldo. Nós agradecemos, Cícero, exatamente em nome de todos os 53 mil moradores, essa oportunidade que você está dando, que outros veículos de comunicação estão dando, porque não é fácil para a gente viver dentro de um contexto desse e ter uma empresa Braskem que manda o dinheirinho para vários veículos de comunicação ficarem calados. E o seu não ficou. O seu está aqui, nós não vendemos aberto, né? Mas a Braskem faz comprar o silêncio de muita gente por aí. Então os veículos de comunicação também têm uma importância muito grande na solução desse problema, né? E parabenizo desde já aqui o vereador Francisco Salles, que tem lutado conosco em diversos momentos, em diversas frentes dos movimentos nossos populares, com relação a esse problema lá do Pinheiro, com relação às vidas dessas pessoas que estão lá. É verdade, é um problema muito sério que precisa ser resolvido. A questão econômica é importante, sim, claro, mas existem outros fatores muito mais profundas que as fissuras e rachaduras que invadem casas e prédios naqueles bairros. São as rachaduras que ficarão para sempre no coração das pessoas. São milhares de famílias, são vidas e sentimento de milhares de famílias, cada um com a sua história, que infelizmente está sendo apagada. Além da questão econômica, é uma tragédia social e humana. É muito triste. Agradeço a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.